Claro, o prazer é todo meu. Bom dia, queridos companheiros. Agradeço a Lina, a Marisa, pelo convite, essa oportunidade de estar nessa casa, que também é um pouquinho da minha casa. A gente se sente muito feliz em por estar podendo compartilhar os nossos estudos com vocês. Então, o assunto que a gente trouxe hoje, o segredo do equilíbrio, a gente foi buscar nesse livrinho tão querido que é Os Caminhos da Paz, que são mensagens de diversos espíritos recebidos no Lar de Teresa. Porque, nesse momento, com tanta coisa que está acontecendo na nossa vida, mais do que nunca a importância da gente buscar o nosso equilíbrio, não é mesmo, pessoal? E mais importante que isso é a gente descobrir o que tira o nosso equilíbrio, o que tira o nosso eixo, para que a gente possa continuar nesse caminho crescente. Então, a gente vai trazer a mensagem que já logo no começo... Peraí, deixa eu ver aqui. De alguma forma não está aparecendo no vídeo com vocês. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Só um minutinho, por favor. Não sei. Isso, agora está aparecendo. Obrigada. Então, nós vamos refletir. No convite da manhã, a gente vai perguntar para vocês, que é o convite desse espírito que nos traz essa mensagem. O primeiro passo é a gente perceber o que tira o nosso equilíbrio. É uma meditação para a gente ver. Então, se a gente reflete, na última vez que a gente perdeu o eixo, que a gente perdeu o nosso equilíbrio, perdeu a nossa paz, que a gente possa fazer um rewind para descobrir qual foi a motivação, o ponto que fez com que a gente perdeu o equilíbrio. Porque muitas vezes, quando a gente perde o nosso equilíbrio, nem sempre a gente está presente o suficiente para ver a causa, para ver o que aconteceu. Então, a importância do autoconhecimento, da retomada do caminho, é a gente perceber o que tirou o nosso equilíbrio. Então, essa é a reflexão para cada um de nós, dar uma refletida e ver e procurar descobrir para que a gente possa se apoiar nesse sentido. E aí a mensagem fala para a gente, ele já começa a mensagem nos animando, falando para a gente, segue o teu caminho, não te detenhas. As energias só se renovam quando as movimentamos incessantemente. Então, ele relembra a gente que ainda que a gente perde o equilíbrio, para a gente não se deter no caminho, para a gente buscar todas as energias, renovar nossas energias e buscar nessa reflexão, buscar e seguir em frente, porque nós estamos nessa caminhada. O importante é que muitas vezes a gente perde equilíbrio, acontece algo que tira o chão da gente e às vezes a gente não se relembra de se pegar no colo para seguir em frente. Às vezes a gente para e onde para a gente estaciona. Então a importância de fazer esse trabalho, de ter sempre em mente que a gente tem que seguir em frente, porque ele vem nos dizer que nada se perde no reino de Deus. Todas as experiências que nos acontecem ajudam a gente a seguir exatamente nessa figura, o nosso próximo passo. Então, a importância, isso para mim, nada se perde no reino de Deus, é quase que com um mantra consolador que me relembra, nada se perde aqui, vamos ver o que eu posso aproveitar dessa experiência. Aí ele vem e fala para a gente, fracassos, se bem examinados, se transformarão em luzes apontando teus futuros acertos. Da mesma forma que se algo não deu errado, se algo bagunçou a gente, se a gente faliu de alguma forma, é aí um momento precioso da gente examinar para que isso se transforme em luz, apontando o nosso próximo passo. Da mesma forma que os acertos são luzes e forças que impulsionam a gente para as ideias, para os ideais superiores. Então, esse é o grande ensinamento de tudo que nos acontece, que tudo que vai em frente, porque muitas vezes a gente também perde um pouquinho do equilíbrio do outro lado, quando está tudo dando certo, às vezes a gente fica muito cheio de si, como eu conquistei tudo, e às vezes a gente se esquece que muitos dos nossos acertos é a misericórdia do Pai nos guiando, nossos mentores nos mostrando as ideias. Então, em todos esses passos, aqui ele fala a importância
para a gente não se prender a julgamento que não seja o da nossa consciência esclarecida pela luz que vem do Pai. Então, nesses momentos que a gente precisa usar nossa energia para o próximo passo, a gente ficar somente preso na consciência que nos alerta, que nos indica, para que a gente também não fique à mercê do julgamento do outro. Quantos de nós, em momentos de desequilíbrio, de fracassos, põe muita atenção no julgamento do outro? E às vezes é uma palavra muito forte que nos paralisa e nos faz estagnar no desequilíbrio. Da mesma forma, quando tem muitos acertos, e ficar também dependendo do elogio do outro, do incentivo, olha aí como deu, isso também pode levar a gente de um desequilíbrio. Então, mais do que nunca, ele vem nos alertar que a importância da gente se basear, permitir que a nossa consciência, esclarecida pela luz do Pai, nos siga nos caminhos, certo? E ele fala de todo esse trabalho, que às vezes a gente tem muitos passos impensados. Então, nessa reflexão, a gente vai dar conta dos nossos passos impensados, daqueles pequenos equívocos que a gente vai caminhando no nosso caminho. E ele traz 3 perspectivas para a gente explorar, para a gente estudar. Ele fala para a gente da nossa invigilância no falar, a nossa invigilância no ouvir e o não cumprimento do dever. Então, são 3 passos muito importantes para a nossa reflexão, que vai nos fortalecer imensamente, para que a gente possa nos manter, principalmente nos dias de hoje, com tantas dificuldades que estão se apresentando para a gente, nos manter na forma mais equilibrada possível. Então, a gente vai ver um de cada um. O saber falar. Quando a gente põe atenção e começa a ficar um pouco mais vigilante na nossa fala, a gente vai evitar muita infelicidade. Porque na nossa invigilância, muitas vezes, a gente não se dá conta do dano que a gente está fazendo com as nossas vidas. Então, ele fala, a gente traz aqui uma lição que a gente aprendeu no nosso lar, muito importante, que vai também relacionada à nossa invigilância no falar. É aquela parte que o André Luiz é resgatado e está no nosso lar, mas ainda muito preso na saudade das famílias, naquela lástima de si mesmo. Então, tem essa parte do livro que a gente vai ler aqui juntos. Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduziria a um barco mental, ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação: meu amigo, deseja de fato a cura espiritual? E essa pergunta me calou fundo quando eu fiz essa leitura, quando eu fiz esse estudo, porque é uma coisa muito importante para a gente se perguntar, principalmente nos nossos momentos de desequilíbrio. Eu quero de fato a cura espiritual? Que muitas vezes a gente se desequilibra porque está pondo atenção em muitas necessidades que não estão necessariamente nos levando à cura espiritual. Então, esse é um primeiro passo para a gente poder integrar e ficar mais vigilante na nossa fala. O quanto que da nossa fala não está sendo saudável para a nossa cura. E aí ele fala, ao meu gesto afirmativo, continuou, sim, eu quero, né? Então, Clarencio fala, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a dor, a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. E ele segue. É indispensável criar novos pensamentos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Então, aqui tem uma pérola de ensinamento desse mentor Clarencio. Ele nos alerta a importância da gente ficar vigilante para não estar falando muito de si mesmo, das nossas dificuldades, das nossas lamúrias. Porque aqui a gente tem, com o entendimento da nossa doutrina, o quanto que é indispensável a gente vigiar nossos pensamentos, saber que nossos pensamentos vai levar a nossa vibração. Então, é indispensável
refrescar os nossos pensamentos para aprender a disciplinar os nossos lábios. Então, são aqueles vícios que a gente traz dos nossos mecanismos de defesa do passado. Então, a importância para a nossa cura espiritual, para mantermos, aprender a viver de maneira equilibrada, a importância desse equilíbrio, da disciplina dos nossos lábios, para deixar que o sol da divindade entre no nosso coração. E ele fala: quanto mais utilize o verbo para dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prenderão às lembranças mesquinhas. Quantas vezes a gente fica repetidamente contando a mesma história? Conta para um, conta para outro, conta para um. E cada vez que a gente relembra, a gente põe um fermentinho no nosso desequilíbrio. A gente põe um fermentinho na lamúria. E isso faz com que a gente se amarre aos nossos sofrimentos e principalmente nos amarra ao desequilíbrio. Então, essas mensagens que os mentores trazem na nossa literatura, esse é o valor da leitura da nossa literatura, da nossa doutrina, que está abundante dessas pérolas de ensinamento para o nosso crescimento. E aí ele fala: estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. E aqui a gente aprende que os mentores estão do nosso lado para nos ajudar, mas eles realmente não têm tempo para ficar compactuando com as nossas lamúrias. Da mesma forma que o André Luiz ficou esse tempão no umbral, ele não conseguia acessar aquelas pessoas que estavam ajudando ele, não é mesmo? Sair daquela dificuldade. Então, a importância da gente fazer esse esforço. É aí que fala daquela primeira frase do primeiro slide, aquele esforço contínuo de renovação. Essa é a minha dificuldade, mas eu vou em frente, eu vou para o meu próximo passo. Qual é a lição que eu preciso pegar aqui para me poder ir em frente? Sabendo que é nesse esforço que os mentores estão com a gente, que eles acessam a gente, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Na lamúria, eles falam: nós não temos tempo para isso. Mas eles ficam ali nos ajudando, nos inspirando, até que a gente resolva aceitar a inspiração dos nossos mentores, parar de se lamentar e ir em frente para o próximo passo. Quem de nós já não experimentou os dois lados, não é mesmo? E aí a gente traz esse livro maravilhoso de Joana, são um episódio diário que ela fala da palavra. A palavra, a boa palavra, ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma o ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando o crime. Então aqui a gente vai entendendo com essas mensagens o poderoso veículo de comunicação que a palavra é, que é um instrumento dado por nós. E quantos de nós, quantas vezes que a gente fala sem pensar e pede a oportunidade edificante de contribuir, de se melhorar, de poder passar algo que vai nos elevar. E quantas dificuldades a gente cria por essa invigilância, de não estar percebendo. E quantas vezes a gente também sofre por isso aqui, ó, que eu vou colocar aqui. Falar por falar expressa desequilíbrio. Tanto quanto calar sempre denota doentia introspecção. Então, aqui a gente aprende a importância da palavra, porque a palavra, em excesso, quando a gente fala sem excesso, de forma desequilibrada, machuca, cria confusão, cria conflitos. Desequilibra, não só a gente, também quem tá escutando. Por outro lado, também cria desequilíbrio quando a gente tem que falar e não fala. E aí denota uma doentia introspecção. Quantas vezes a gente sente que precisava falar, se defender, colocar o que é direito, falar o que é justo, às vezes colocar um limite que precisa e a gente se cala. Então, o desequilíbrio pode vir por outro lado, ou falar demais ou não falar, ou silenciar num formato de omissão. Não porque necessariamente resolveu silenciar, mas aqui é o caso da omissão. Então, são dois aspectos muito importantes. E aí vem Emmanuel com essa pérola, que fala:
se sente à beira da irritação, está doente e o doente exige remédio. Barulho verbal, apenas cumprir. Pense nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Então, aqui a gente vai aprendendo que a gente contribui conosco mesmo e com o nosso próximo quando a gente está presente, que o nosso corpo ele fala, quando tem algo desequilibrado, ou quando a gente está à beira de perder o equilíbrio. Então, quando a gente começar a sentir aquela irritação, perceba que não está legal. Então, nesse momento, se a gente conseguir silenciar um pouquinho, a gente contribui imensamente. E muitas vezes, a gente não percebe, mas o tom da nossa voz, né? Aqui ele fala, a tua voz é o teu retrato sonoro. A importância da gente ter cuidado com o tom da nossa voz. Se a gente está à beira da irritação, com certeza o nosso tom vai ser mais alto, vai ser mais gritante. E é importante a gente perceber que nessa voz, né, na nossa comunicação, tem a nossa vibração, tem muita vibração. Então, quando eu estou irritado, quando eu estou falando muito alto, quando eu estou falando sem pensar, quando eu estou querendo ser mais abrasiva, se a gente ter essa metáfora, que é o que Manuel fala, é como se a gente jogasse uma pedra no outro. É uma pedra mental, uma pedrada mental. Então, aqui é uma oportunidade da gente perceber como a gente pode se equilibrar. Ou, quando não vigilante, uma maneira muito clássica, que a gente se desequilibra e acaba incriminando o outro. Então, a voz realmente é um cartão de visita também. E aqui é uma coisa muito importante, que às vezes a pessoa chega até a nós se dirigindo com uma palavra forte, com uma palavra alta. A gente é o receptor da pedrada mental, certo? Que recebe o outro. Aqui é uma oportunidade da gente ter a delicadeza de responder em tom mais baixo, porque a maioria de nós, às vezes, sente aquela força e já dá vontade de retrucar. Quantas vezes a gente, na nossa invigilância, dá o troco, retruca. Às vezes não dá para segurar. Então, na nossa reforma íntima, quando não dá para segurar, a importância de refletir o porquê. Mas quando a gente já tem o privilégio de responder com um pouquinho mais, de um tom mais baixo, a gente faz um exemplo maravilhoso. Aqui é um exemplo muito prático que Jesus fala de oferecer a outra face, de retribuir o mal com o bem. Quando a gente é capaz de falar num tom mais baixo, a gente está retribuindo o mal com o bem. É uma oportunidade da gente praticar. E nesse momento, a gente se equilibra um pouquinho mais e contribui para que o outro se equilibre também. E principalmente nessa fase que nós estamos, a gente, muito de nós, todos nós em algum momento tá com os nervos mais aflorados, todos nós estamos um pouco mais ansiosos, todos nós estamos experienciando momentos de mais tensão. Então, mais facilmente a gente está se desequilibrando, os convites estão aí, certo? Então, mais do que nunca, a gente percebe a importância desse aprendizado para a gente não esgotar as nossas energias. Porque quando a gente usa um tom de voz mais acelerado, a gente desperdiça a nossa energia, a gente esgota, fica esgotada. É só perceber quando a gente está numa discussão acalorada, que às vezes tantas discussões estão acontecendo por tantos motivos tópicos, tantas divergências, tantos temas divergentes que está acontecendo no momento de hoje. E às vezes a gente se engaja em conversas que não tem razão de ser, porque na realidade cada um de nós tem o direito de ter as nossas opiniões, e chega um momento que a gente tem que concordar que a gente não está de acordo em alguns pontos. Então, a importância da gente se proteger desses lançamentos de pedras que vai e volta, que acaba exaurindo a gente. E aqui, com certeza, o repouso e o silêncio é o melhor remédio para essas situações. E no livro Espírito e Vida, Joana nos fala: a palavra em si mesma é construção divina a serviço da vida inteligente sobre a Terra. Educa, então, o teu modo de pensar para expressar na palavra o teu real modo de ser.
Então, a importância da gente entender que o pensamento ele tem força, e a palavra é realmente uma oportunidade da gente se expressar. E na nossa consciência alerta, quando a gente está alinhado, quando a gente está equilibrado, a gente está permitindo que a consciência iluminada pela luz do nosso Pai traga este equilíbrio para a gente construir no momento presente um momento de paz, um momento de equilíbrio. Então, a palavra em si, muito importante, que vem da nossa educação, a educação do nosso pensar, a educação dos nossos sentimentos, para que a gente possa expressar o nosso melhor, o nosso ser essencial, certo? E aí a palavra, desse espaço, ela se torna esperança, contribuição. A gente passa a ter a oportunidade de exemplificar tudo que nós estamos aprendendo na nossa doutrina. E é nesse momento que a gente se transforma um instrumento do nosso Pai. Então, esse é toda a informação que esses mentores trazem para a gente, a importância da gente ter tudo isso em mente. O outro aspecto que a gente traz é nos protegermos, saber ouvir, nos protegeremos de muitos desastres. E aqui ele fala, ouvir e escutar são duas ações diferentes. Ao longo do dia, ouvimos muita coisa, mas escutamos muito pouco. Isso a gente começa a refletir, começa a observar. Eu estou realmente vigilante no meu ouvido, eu estou ouvindo muito, escutando pouco. E quando a gente começa a refletir e pôr isso em prática, uma das coisas que a gente percebe, não sei com todos vocês aqui, mas com certeza em casa, lá no ponte, a gente entra num acordo que a gente faz isso mesmo. Quantas vezes a gente está escutando, mas já está sabendo o que vai falar para o outro. Já está procurando lá, na hora que eu puder, eu já vou falar isso. Ai, não, isso eu já sei, eu vou falar isso. Muitas vezes a gente não está silenciando para escutar. Às vezes a gente já está pronto para falar em cima do que a pessoa está falando, sem genuinamente escutar aquele outro ser. Então é importante a gente ter essa gentileza de permitir que a pessoa conclua seus pensamentos, para que a gente possa, de fato, escutar com o nosso coração, para a gente sentir o que a pessoa está falando. E muitas vezes a pessoa só precisa realmente falar, não precisa da nossa palavra. A gente só precisa ouvir. Quantos de nós, só de poder falar o que está no nosso coração, a gente não fala nada, só dá um sorriso, dá aquele olhar de empatia, e a pessoa fala, nossa, conversar com você é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque muito de nós está precisando ser ouvido. A maioria de nós estamos precisando ser ouvido. E muitas vezes a gente não sabe dar a honra de ouvir o nosso próximo. Então isso é um aprendizado fabuloso. E principalmente quando a gente se compromete a ouvir aquela pessoa que a gente não está concordando muito com o ponto de vista dela. Quando a gente se compromete, dá a honra de ouvir as pessoas com as quais não fazem parte daquele grupo carinhoso de pessoas que a gente gosta de conversar. Se a gente tem alguma coisinha com alguma outra pessoa, essas são as pessoas que, se a gente se comprometer a aprender a honrá-los, a ouvi-los, a gente vai melhorar muito, a gente vai melhorar a nossa tolerância. Nosso nível de tolerância vai aumentar imensamente, porque muitas vezes, enquanto a gente está precisando, falando, a gente está deixando de aprender a si mesmo. Então, por exemplo, se a gente está conversando com uma pessoa com a qual levanta alguma poeira, se a gente se comprometer em ouvi-lo e silenciar essa poeira que está levantando, e depois refletir, por que levanta poeira de escutar esses pontos de vista? O que ela está falando que me traz tanto desconforto? Então, é uma oportunidade da gente estar presente e aprender a honra de escutar o nosso irmão. Isso requer que a gente realmente aprenda a ver as resistências que a gente tem. Porque quando a gente está praticando, literalmente, de escutar mais o nosso irmão, de estar presente, a gente vai percebendo a quantidade de necessidade que a gente tem de falar. A gente vai perceber o pouco de paciência que tem de ouvir. Então, são burilamentos que ajudam a gente a dissolver
em nós, na nossa reforma íntima. E como a gente, nesse compromisso de ouvir o outro mais, a gente vai permitir que a nossa consciência nos alerte e nos eduque para que a gente possa colocar tudo isto em prática. E aqui nesse livro, Episódios Diários, aqui a Joana nos fala: como há carência de amigos e abundâncias de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam, às vezes, simultaneamente. Silencie e ouve. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Então, com certeza, nesse trabalho da gente aprender a ouvir, a gente percebe quanta oportunidade a gente tem de cooperar. O quantas vezes, por a gente não saber ouvir, a gente perdeu a oportunidade de ser um instrumento do Pai. A gente perdeu a oportunidade de servir o nosso irmão. E muitas vezes, nessa ânsia nossa de falar, na nossa invigilância no falar, acaba caindo na praia da invigilância de ouvir. Porque se eu estou pega na minha invigilância de falar, eu não estou podendo, por isso que cria a invigilância do ouvir. E quantas vezes a gente está falando e falando coisas desnecessárias que não tem nenhum interesse para o outro. Então, se eu estou preocupada no que eu vou falar, eu não estou ouvindo. Mas quando a gente está na vigilância de ouvir, se o outro está precisando falar, a gente pode contribuir, porque muitas vezes, assim, como a gente falou, só da pessoa falar, ela já tem um pouquinho de melhora, porque todos nós, em algum momento, está precisando ser ouvido. Quantos de nós estão precisando ser vistos? Então, dar a honra de ouvir alguém. Nós somos instrumentos da nossa cura, é um instrumento para a nossa cura e uma oportunidade da gente ser um instrumento a serviço do outro, porque é a ciência de ajudar. Quantas vezes a gente, num ouvir silencioso, impede que uma pessoa se desvie de um caminho que talvez está sem esperança. Às vezes, o nosso ouvido atento, a pessoa se escuta e ela pode também escutar o mentor dela. Então, é um caminho maravilhoso do nosso aprendizado, tanto para o nosso equilíbrio, quanto para o equilíbrio do outro. E aí vem esse aqui, Tiago, uma frase que me tocou muito o coração, que fala: convém refletir, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quanta coisa a gente aprende nessa falar, se a gente estiver pronto para ouvir. E se a gente puder ouvir com generosidade, com carinho, com a verdadeiramente aberta para poder entender de onde que o outro vem, se colocar no lugar do outro. Quantas vezes a gente pode evitar a palavra que corta, a palavra que magoa? E quantas vezes a gente pode deixar de criar um conflito? Porque às vezes na ânsia, no momento de querer rebater, a gente nem entende o ponto de vista que está sendo colocado para nós. Então aqui nessa reflexão, ajuda a gente a meditar de verdade, estando pronto para ouvir quanto crescimento a gente pode ter. E mais do que isso, muitas vezes a gente silencia para ouvir o outro, mas na realidade o outro às vezes está sendo um instrumento de Deus para que a mensagem chegue até a gente. Que muitas vezes a gente, no nosso desequilíbrio, não acessa a mensagem dos mentores. Às vezes a gente não consegue perceber algum ponto de vista. E Deus, na sua misericórdia, se aproveita dos nossos colegas, dos nossos amigos, dos nossos familiares, para ser um instrumento de sua palavra. Então, aprendendo a ouvir, às vezes a gente vê a solução de uma coisa que a gente não esperava. E outra coisa importante também, aprendendo a ouvir, a gente descobre mais coisas sobre nós, das nossas defesas. Porque muitas vezes a gente se insulta, a gente não quer ouvir, porque a gente se insulta com o que está escutando. Então, nessa trabalha de jornada de crescimento, às vezes a gente escuta algo que é para a nossa melhoria. Às vezes a gente pode até não gostar. Mas se a gente está no nosso trabalho de reforma, de comprometimento, ouvindo a nossa consciência, talvez a gente vai escutar algo que a gente já sabe,
E aí a gente não vai se insultar. E se a gente escuta algo que a gente não sabe, é relembrar que aqui é a preciosa lição para a gente dar o nosso próximo passo. Então, ajuda a gente a quebrar esses mecanismos de defesa que fazem com que a gente se insulte com o que o outro fala. É uma lição maravilhosa para colocar em prática. Não é fácil, mas é de grande proveito na nossa jornada de dar aquele passinho em frente no nosso crescimento. Então, a mensagem fala: exercita teus ouvidos para ouvir bem. Isto é, analisa com serenidade tudo quanto ouvires. Passa pelo crivo da tua razão o que foi apresentado como verdade, como sugestão, conselho ou advertência, e só depois inicia a tua ação. Há tanta palavra inadequada, injusta, reticenciosa, enganadora. Aprende, pois, a ouvir bem e falar proveitosamente. Ouvir em silêncio, refletir, só depois falar. Eis o segredo do equilíbrio. Então, uma pérola essa parte que nos faz relembrar a importância de ouvir bem, analisar, ouvir com serenidade para refletir em todos os aspectos, porque hoje no mundo, como a Márcia fala, estamos realmente numa escola nesse aprendizado, com certeza, e não é fácil. E as provas se apresentam, e às vezes a gente tira 0, tira 1, tira 2, mas de repente já aparece um 7, 8. A gente celebra. E é esse o caminho. Porque, ainda mais no mundo de hoje, com tanto fake news em todos os sentidos, né? Então, a importância da gente refletir, o importante da gente ter essa nossa a oportunidade de raciocinar com serenidade e ouvir, para que a gente possa discernir, fazer escolhas mais saudáveis, para poder falar o que é apropriado, para perceber o que está sendo falado tem peso no meu coração, porque muitas vezes o outro está falando do seu desequilíbrio, não tem nada a ver com a gente. E se a gente também está desequilibrado, leva tudo, pessoal. Quantas encrencas aconteceu aqui, da invigilância do falar e invigilância do ouvir. Então, aqui, o convite é para a gente exercitar bem o ouvir, analisar com serenidade, para que as nossas escolhas sejam alinhadas com o julgamento da nossa consciência, iluminado pela luz do nosso Pai, baseado nas lições de Jesus, que nos guia para o próximo passo. Aí vem a última parte, que fala o cumprimento do dever. E aí a gente traz o nosso evangelho para nos relembrar. O dever é a obrigação moral. O dever é a lei da vida. E o dever, ele precisa ser cumprido nos mínimos detalhes, em tudo, até os atos mais elevados. O dever vem daquele nosso dever pequenininho até o dever maior, né? Os grandes mandamentos, não matar, não fazer isto, mas também tem o dever do pequenininho, do dia a dia pequenininho, nos menores detalhes. E a gente quer aprender a cumprir o nosso dever, não por causa que a gente não quer fazer o mal, não é só isso não. A gente quer andar no caminho da retidão. Mas o importante é a gente entender que no cumprimento do dever tem o vigor do nosso dia a dia, o vigor necessário para o nosso desenvolvimento, o vigor necessário para o nosso próximo passo, aquele acordar que a gente sente que vai dar conta do dia, é aquele vigor que nos eleva, que ajuda a gente a ter entendimento. É impressionante como o cumprimento do dever é que faz a gente deitar a cabeça no nosso travesseiro e dormir em paz. Por isso a importância que a gente sempre fala do inventário de Santo Agostinho, que eu não faço só à noite, eu faço no momento presente, porque deixa para a noite, às vezes acumula muita coisinha, não é mesmo? A nossa consciência nos avisa nessa questão. Será que aqui foi adequado? Porque o nosso corpo avisa. Quando falta o cumprimento do dever, o nosso corpo alerta. Graças a Deus, a gente já está no momento de consciência, de vida, de elevação, que a nossa consciência já nos alerta de imediato. Não é verdade, gente? Quando a gente não cumpriu o dever, saiu algo estranho, nosso corpo avisa, a nossa atenção de alguma forma fica presa. E é por isso que é importante a importância da gente estar sempre presente
nas nossas ações, no nosso coração, que aí vai nos ajudando a perceber onde estão os nossos equívocos, que tira a gente do eixo, que tira a gente do equilíbrio. E nós sabemos, a doutrina nos ensina a importância da gente perceber o nosso erro, né? O nosso livre-arbítrio, a gente sabe que no nosso livre-arbítrio a gente comete erros, a importância de reconhecer, buscar modificar, ressignificar a lição e reparar o dano causado. Não é esse o caminho? Para a gente ter a nossa consciência em paz. A gente já está podendo fazer isso. Por isso a importância da gente saber conhecimento da doutrina para poder aplicar. Essas são as pérolas do Evangelho que ajudam a gente a seguir em frente em paz. A importância de ter o contato com os nossos sentimentos e com a nossa consciência para ter esse alerta bem atuante no nosso dia a dia. Por isso que é importante a gente não se adormecer. Por isso que é importante a gente buscar sair das negações do que nos desequilibra para que a gente possa acessar não só a nossa consciência, como a intuição dos nossos mentores que vão nos levando para o próximo passo. E o cumprimento do dever, ele é muito difícil de ser cumprido. Não é fácil, é uma coisa que a gente tem que ir na luta no dia a dia. Por quê? Porque, na realidade, é o antagonismo das nossas paixões, dos nossos interesses pessoais, né? Então, é aquele bom combate no dia a dia. E é uma coisa que a gente faz no silêncio, né? Ninguém vê. São vitórias aqui de tu para tu, né? É uma luta. Então, o dever íntimo do homem fica entregue no nosso livre-arbítrio, né? O dever no nosso coração. Então, vamos ver agora no Evangelho, que fala para a gente, o dever do coração fielmente observado eleva o homem, né? Então, aqui o Evangelho nos fala, pode deixar esse slide que eu vou mudando aqui. O dever do coração, ele é fielmente observado, ele eleva o homem. Então, o nosso cumprimento no dever faz com que nos eleve. Mas, às vezes, a gente fica um pouco confuso. O que é esse dever? E onde que esse dever começa e onde esse dever acaba? Porque, às vezes, a gente fica um pouco confuso. O que é esse dever? Então, vamos ver o que o Evangelho nos fala. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa e onde ele acaba? Porque, às vezes, a gente tem confusão. Até onde é minha responsabilidade aqui? Até onde é o meu dever? Até onde eu preciso ir? E o Evangelho nos esclarece. O dever começa precisamente no ponto em que ameaças a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmos. Isso aqui é maravilhoso. Aqui o Evangelho nos fala exatamente isso. Então, nesse aprendizado de colocar a vigilância na nossa fala, a vigilância no nosso ouvir e a vigilância no cumprimento do dever, aqui fala exatamente isso. Porque eu vou fazer o dever, eu vou ter o cuidado com a minha fala, eu também vou ter o cuidado do ouvir, até onde não ameaça a felicidade do outro e a tranquilidade do próximo. Então, se eu tenho isso em mente no meu farol, então eu não vou falar nada que vai ameaçar a felicidade do meu irmão, que vai bagunçar a tranquilidade do meu irmão. Quantas vezes a gente fala algo que é muito pesado para o ouvido, para os ombros do nosso irmão? Quantas vezes a gente fala de algo que o outro não tem condições de entender? Então, ali a nossa fala está perturbando a tranquilidade, aí falta com o nosso dever. A responsabilidade entra aqui, a regra ouro, né, da gente tratar o outro como gostaria de ser tratado. E da mesma forma, no limite, que a gente tem que também não permitir, não desejar o transposto em relação a nós mesmos. Então, é a mesma coisa, a vontade de colocar o limite, é o nosso dever e responsabilidade de colocar os nossos limites saudáveis. Muito importante. Então, a meditação desses itens faz a gente buscar mais equilíbrio. E aí a gente traz do livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles, essas três metáforas que ela coloca, que eu achei assim um encanto. Fala da lâmpada. O que é a lâmpada? A lâmpada são os nossos olhos. A maneira que a gente vê a vida, a maneira que a gente olha o mundo, a maneira que a gente pode expressar o nosso progresso, olhar o nosso progresso. Às vezes, um olhar doce acolhe. Quantas vezes basta um olhar de um companheiro nosso
que deixa o coração da gente quentinho. A gente se sente extremamente acolhido, não é mesmo? Da mesma maneira que basta um olhar, um rolar de olhos, para muitos de nós se sentir a pedrada mental. Então, aqui ela traz a importância da gente ter o entendimento dessa lâmpada, que é os olhos derramando claridade, como ela coloca, pela senda dos rios da vida. O receptor são os ouvidos, cujos condutos as vozes da vida atingem o espírito eterno, momentaneamente revestido pela matéria, de forma a ajudá-lo no crescimento da nossa evolução. Tenha em mente que nós temos esse receptor para a gente ouvir e aprender no crescimento e na nossa evolução. E o transmissor eficaz é a boca, encarregada de exteriorizar as impressões que transitam dos centros pensantes ao comércio exterior da vida. Então, aqui ela fala que são aparelhos preciosos que foram trazidos como um tesouro para nós, dado para nós com a concessão divina para valorizar cada instante da nossa vida, para aproveitar, para que o espírito aproveite na marcha da evolução, onde a gente possa expressar todo o nosso aprendizado, toda a nossa contribuição, todo o nosso amor, toda a nossa generosidade e empatia para com o nosso irmão. E aprender que nesse momento, para a nossa evolução, a importância da gente aprender o valor inestimável desses tesouros, que aqui resume tudo, o valor da importância que a gente está dando em cada momento, em cada ação nossa, para fazer valorizar a nossa encarnação. E principalmente com toda a educação da doutrina que nós temos, a gente sabe, nós não sabemos exatamente quanto tempo nós temos aqui. Por isso a importância da gente aproveitar cada dia, cada minuto, cada oportunidade, para a gente usar a nossa lâmpada, nosso receptor e o transmitor da forma mais alinhada possível com o nosso Pai, para que a gente seja verdadeiramente instrumentos da divindade, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser, de uma forma competente, eficiente, colaboradores de Jesus. Então, Joana fala, mantenha acesas as lâmpadas dos seus olhos, mantenha o seu receptor preparado para ouvir, para que o transmissor possa ser um instrumento de crescimento nosso e colaboração com o nosso próximo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, é maravilhosa essa passagem. Florações Evangélicas, quem quiser ler um pouquinho mais. E aí a mensagem termina falando: consulta, pois, a tua consciência diariamente. Nela está escrita a lei do amor. Nela está escrita a lei de Deus, a lei do amor. Cumpre teu dever em quaisquer circunstâncias e confia no Senhor, a quem deseja servir. Fará que ainda, dentro de tuas limitações, não conseguiste fazer. E vem esse consolo nos abraçando, porque quando a gente está cumprindo o nosso dever em quaisquer circunstâncias, em todos os momentos, esses momentos difíceis que às vezes nós passamos dentro de casa, tentando ensinar os filhos, com um companheiro, que todos nós estamos cansados, esse é o momento da gente cumprir o nosso dever, que aqui Jesus está falando, nós não estamos sozinhos. Eles vão ajudar, complementar nessa parte que a gente é limitado e não consegue. Esse é o grande consolo, essa sensação que nós não estamos sozinhos. Nas horas de dificuldades, ainda que a gente não tenha habilidade de fazer tudo isso, eles só querem que a gente faça a nossa parte, cumprir o nosso dever naquilo que nós consigamos fazer, porque eles estão lá, apoiando a gente, fazendo o que a gente ainda não consegue, nos ajudando. E aí vem esse livro do Divaldo Franco que fala o compromisso de amor. A simples mudança mental para melhor proporciona ao indivíduo a conquista do equilíbrio perdido, facultando-lhe a adoção de comportamentos saudáveis que se encontram exarados no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele relembra que
O Evangelho é o verdadeiro tratado de eficiente psicoterapia ao alcance de todos. E aqui vem esse espírito falando, acho que foi o Viana, desculpa que eu não lembro o nome do espírito, que são diversos espíritos desse livro, que na realidade basta uma simples mudança mental para a gente retomar o nosso equilíbrio. E lembrando que o Evangelho é o verdadeiro tratado eficiente de psicoterapia ao alcance de todos. Então, em todos os momentos, quando a gente desequilibra ou quando a gente está equilibrado, o importante é a gente sempre saber que basta uma simples mudança mental para a gente retomar o prumo. Então, isso nos fortalece nos momentos que a gente escorrega, e às vezes a gente escorrega feio, a gente fala a verdade. A gente é de uma criatividade sem igual, tem tanta coisinha dentro da gente ainda para a gente burilar, que quando a gente menos espera, a gente escorrega, e às vezes escorrega muito feio. Mas guarda esta frase deste mentor que fala: a simples mudança mental para melhor, a gente já retoma o equilíbrio. Quando a gente lembra daquele bonequinho subindo a escada do primeiro slide, passa uma mudança mental que a gente dá um passo em frente. É quando Jesus fala, eleva-se acima das circunstâncias. Então, esse é um ponto de vista que nos acolhe nos momentos que a gente tem o desequilíbrio, porque a gente está querendo cumprir o nosso dever, a gente está usando a terapia, a psicoterapia que o Evangelho nos dá. Então, a gente está no compromisso do nosso crescimento, do nosso equilíbrio, e aprender a se pegar no colo nesses momentos é o que mais a gente está precisando aprender nesses dias. Porque, com certeza, nós estamos sendo expostos a muitos testes. A hora do testemunho está aí. Por isso, a importância a gente se equipar com as ferramentas do Evangelho, as ferramentas dessa doutrina maravilhosa que nos fortalece e nos capacita para a gente sair o mais rápido possível da zona de desequilíbrio, para a gente retomar o rumo que vai nos levar mais próximo a Jesus, mais próximo a Deus, acessando a intuição dos nossos mentores que estão sempre presentes nos apoiando. E para encerrar, a gente relembra que a melhora de tudo, para todos, começa na melhora de cada um. Quando a gente vê esse ponto de vista, a gente se inspira, porque é do livro Pérola de Luz, uma mensagem de Emmanuel. Cada vez que a gente se compromete em buscar o nosso equilíbrio, de buscar essa melhoria mental para que a gente saia do desequilíbrio, para que a gente volte a poder silenciar um pouquinho mais, a ouvir um pouquinho mais o nosso parceiro, para a gente poder participar e expandir a nossa habilidade na arte da ciência de ajudar. Quando a gente faz isso, a gente melhora um pouquinho. E quando a gente melhora um pouquinho, a gente contribui para melhorar todos. Porque basta uma gota de serenidade na consciência para acalmar um pouquinho o que está acontecendo. Basta uma gota de empatia e generosidade para aumentar um pouquinho a compaixão no mundo. Basta mais uma gotinha de amor para que possa tudo melhorar. E a Márcia falando, sempre uma boa lembrança que teremos aqui tantas oportunidades. Diariamente, sem dúvida, Márcia, as oportunidades se apresentam no dia a dia. E às vezes é uma gotinha que a gente precisa colocar, mas essa gotinha pode fazer uma diferença fundamental na consciência. E se cada um de nós colocar uma gotinha de amor, uma gotinha de tolerância, uma gotinha de empatia, a grande melhora que todos nós estamos buscando vai chegar mais rápido do que a gente pensa. Então fica aqui os nossos estudos com desejo imenso que contribua para a melhoria de cada um de nós, mas principalmente para a melhoria de todos nós. Muito obrigada pela atenção, meus queridos.